Tem alguém sem Bíblia? Vê se a pessoa do seu lado não tem Bíblia. Se ela não tiver, passe para ela, para que ela possa ler também. Efésios 6, versículo 10. Concluindo, disse Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, com as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por este motivo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os nossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Hoje, dia de ceia, eu quero lembrar aos irmãos algumas coisas importantes sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo estava em prisão domiciliar. O apóstolo Paulo contemplou um soldado. Ele viu que esse soldado tinha um escudo, esse soldado tinha uma espada, esse soldado tinha um elmo, também chamado de capacete. Este soldado tinha proteção para suas pernas, ele tinha um calçado especial, ele tinha um cinto para amarrar aquilo, ele tinha uma couraça que o revestia na frente. Ele percebeu que este soldado era protegido para, quando entrasse em combate com o inimigo, diminuir as possibilidades dele ser ferido e morto em combate. O apóstolo Paulo se apropria disso para tirar lições espirituais e ensinar aos crentes da cidade de Éfeso que eles tinham que estar prontos para o dia mau que estava por chegar. Éfeso era uma cidade da Ásia, era a capital daquela região do império chamada de Ásia, que na verdade é também chamada na Bíblia de Ásia Menor e que hoje é conhecida como Turquia. A cidade de Éfeso não era uma cidade qualquer, era uma cidade muito desenvolvida, muito próspera. Dizem que havia nessa época aproximadamente 300 mil habitantes em Éfeso. Mas a grande sacada de Éfeso, a grande riqueza de Éfeso, a grande força do comércio de Éfeso, era a mistura que tinha entre religiosidade e o comércio. Havia naquela cidade a venda de muitos artefatos religiosos dedicados aos deuses que eram adorados na antiguidade, e havia alguns locais sagrados que eram muito visitados. É como se você imaginar os católicos indo a Aparecida do Norte ou indo a Juazeiro do Norte, porque são lugares considerados sagrados para ele, ou os muçulmanos indo a Meca, que também é uma cidade sagrada. Então havia um comércio florescente, havia riqueza naquela cidade. A cidade era visada por muitos inimigos. Era uma cidade alvo, porque onde há riqueza, há inimigos de olho na riqueza. Paulo vai tirar alguns paralelos da realidade de Éfeso e trazer para os dias de hoje, para a nossa vida. Nós vivemos num mundo em que as pessoas são movidas muitas vezes por inveja. Você está prosperando, você está indo bem, ou portas estão se abrindo para você, e pessoas à sua volta que até então aparentavam até serem seus aliados, seus amigos e seus parceiros, de repente estão crescendo o olho no que é seu, estão tentando te passar a perna, estão tentando se apropriar daquilo que você conquistou com luta e com sacrifício. Essa palavra, portanto, ela fala ao crente que nós temos um inimigo em comum chamado Satanás. E Satanás quer nos destruir, porque a missão dele, igreja, é tríplice: é roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua comunhão com Deus, ele quer matar a sua fé, ele quer destruir a sua esperança na vida eterna. Ele quer que você seja um crente deprimido, desistido, fracassado, desanimado, infrutífero, porque o propósito de Satanás é afastar você da comunhão e da presença de Deus.
Quanto mais você se distancia do Senhor, mais frio você se torna. Sabe aquela alegoria do tição que está dentro da fogueira, e enquanto ele está dentro da fogueira, ele está aceso, mas no momento em que ele se afasta da fogueira, ou retirado da fogueira, ele vai se esfriando até que ele se apaga. É mais ou menos o que acontece espiritualmente com um crente que se afasta do Senhor. Satanás sabe quais são as nossas fraquezas, porque a Bíblia diz que Satanás anda em derredor. O que é derredor? Próximo do redor, buscando a quem possa tragar, devorar, destruir. Ele observou a sua vida inteira, quem você é. Ele sabe o que te tenta, ele sabe o que te fragiliza, ele sabe o que pode te abater, ele sabe o que pode te afastar de Deus. E acredite, ele vem com fúria destruidora contra você, porque você é filho de Deus. Você traz dentro de si o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo no dia que você se converteu. O bem mais precioso que você tem não é a sua casa. O bem mais precioso que você tem não é a sua família. Sua família é preciosa. Aqui na terra a gente diz que o bem mais precioso é a família. Mas antes da família tem o seu Deus. O seu bem mais precioso é a presença de Deus na sua vida. Porque se você tem a presença de Deus na sua vida, você tem garantia de que tudo mais que você precisar virá para você. Mas se você tem família, você tem carro, você tem casa, você tem dinheiro, você tem emprego ou uma carreira de sucesso, você tem um homem famoso e etc. Você pode ter o que quiser, mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A ideia da alma entregue a Deus como propriedade de Deus. A ideia de pertencimento ao Senhor, que eu não sou de mim mesmo. Não sabeis, diz o apóstolo Paulo, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos. No dia em que comemoramos de novo a ceia do Senhor, cumprindo a ordem de Jesus, eu vos convido a essa reflexão. Não sois de vós mesmos, não somos de nós mesmos, não existimos para o nosso prazer, não existimos para a nossa autorrealização, não existimos para a nossa própria felicidade. Quando servimos ao Senhor com fidelidade, com inteireza de caráter e de entrega. O que é isso? Entrega total, sem reservas. Inteireza inteiro. Quando nos mergulhamos na presença de Deus com essa consciência convicta de que somos dele e não somos de nós mesmos, então tudo o que fazemos visa a glória de Deus. Eu me lembrei de um exemplo que o irmão de saudosa memória, Luiz Cursino, contou uma vez, que o pastor tomou posse na igreja e quando ele chegou na igreja, todos os membros que eram da diretoria se apresentaram. Um disse: eu sou fulano de tal, sou o tesoureiro e sou contador. O outro disse: eu sou o diácono da igreja e eu tenho uma empresa aqui na cidade. Cada um foi se apresentando. Então chegou a última pessoa, que era a secretária da igreja. E ela disse: meu nome é fulana, serva do Senhor Jesus, habilmente disfarçada por ele de secretária executiva em uma empresa. Ela tinha uma consciência de que ela não era a profissão dela. A gente tem uma tendência de dizer o que a gente é a partir da família que a gente vem, ou da função que a gente exerce, do curso que a gente fez, ou da profissão na qual a gente trabalha. É como se aquilo nos definisse. Aquilo não te define. Aquilo é meio e não fim. Aquilo não é essência. Essência é quem você de fato é. E você é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Criado para o louvor da sua glória. Efésios 1, versículos 6, 12 e 14. Ele vai nos lembrar que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Eu e você existimos para o louvor da glória de Deus. Esta compreensão nos leva a entender duas coisas fundamentais. A primeira é que nós não estamos aqui para fazer aquilo que nos agrada, mas para fazer até aquilo que nos desagrada, mas que é a vontade do Pai. A segunda é que nós temos um inimigo em comum que odeia o nosso Pai, e por odiar o nosso Pai, por tabela, ele nos odeia, e por nos odiar, ele vai tentar nos prejudicar, ele vai tentar nos matar, ele vai tentar nos destruir, ele vai tentar acabar a boa relação que nós temos com o nosso Pai.
Tomada consciência disso, é preciso entender que nós temos que ter estratégias de combate e de defesa. Diga, de combate e de defesa. Então Paulo decidiu este ensinamento para uma igreja que estava sob alvo, uma igreja que estava sob ataque, uma igreja que era cercada de idolatria por todo lado, uma igreja que era cercada de filosofias humanas, de pensamentos humanos que tentavam destruir a fé. Lembre que estamos falando de um mundo dominado pelo pensamento greco-romano. Então, neste contexto de ideologias que tentavam destruir a fé cristã e de outras manifestações de crença que odiavam e se opunham à fé cristã, muito parecido com o que acontece hoje. O apóstolo Paulo se levanta e dá à igreja uma estratégia. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, revestivos. O que é revestir? Diga comigo, revestir é vestir de novo. Irmão, o prefixo ré quer dizer de novo. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo revestivos, ele está dizendo que é para a gente se vestir de novo. Revestivos. Revestivos de quê? Da armadura de Deus. O apóstolo Paulo sabia que em todo lugar do império tinha um soldado romano. Não importa onde tivesse uma cidade, um povoado, nem que fossem 2 soldados romanos, de vez em quando ia fazer a ronda por aquele lugar. O povo, portanto, ia se bater de frente com soldados romanos o tempo todo. Eles iam encontrar os soldados romanos o tempo todo. E Paulo sabia que ao ver um soldado romano, seria ativado em sua memória o que ele tinha ensinado. Hoje não temos soldados romanos, mas hoje, através de figuras, gravuras, desenhos, filmes, nós sabemos como era a roupa deles. E o apóstolo Paulo não quer que nós nos apeguemos ao símbolo, mas à mensagem que estes símbolos nos trazem. A primeira coisa que eu quero falar é o capacete da salvação. A salvação, ela nos traz paz. Ela nos traz garantia de vida eterna. A salvação nos traz a certeza inabalável de que nós sabemos para onde vamos depois da morte. Outro dia, Arnold Schwarzenegger, aquele famoso ator de filmes famosos, como O Exterminador do Futuro e outros, ele falou da tristeza dele olhar para a família dele e saber que a família dele e ele iam todos morrer e nunca mais iam se ver. Então o repórter perguntou a ele: você não crê que exista alguma coisa, uma energia? Ele: não, morreu, acabou. Depois da morte não tem mais nada. E isso me dá uma angústia enorme. Existem pessoas que estão angustiadas e desesperadas, com crise de pânico, ansiosas e deprimidas, preocupadas com a morte. Um crente não pode ser vencido por isso, porque um crente, ele sabe quem ele é em Deus. Ele é alguém nascido de novo, gerado pelo poder do Espírito Santo, pois ele agora é nova criatura em Cristo Jesus. Ele agora anda em novidade de vida, pelo Espírito de Deus que nele habita, e que o regenerou e fez dele um novo homem, uma nova mulher. Ele sabe o que o apóstolo Paulo também entendeu: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele tem essa compreensão clara de quem ele é, de qual é o seu papel no reino. Ele não se abala. Quando Davi está vivendo a crise do pecado, no Salmo 51, a Bíblia diz que uma das primeiras coisas que ele diz ao Senhor é: não retires de mim o teu Santo Espírito e devolve-me a alegria da salvação. A alegria de uma esperança, de uma certeza que eu tenho para onde eu vou, a quem eu pertenço, qual é o meu lugar. A certeza de que ele sabe que ele não é cidadão desse planeta, ele é cidadão do céu. Ele vai ganhar um novo corpo. Ele vai dizer em Tessalonicenses 4, de 13 a 18, e quem estiver vivo vai ter o seu corpo transformado. E todos seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor.
saber para onde vai, saber a quem pertence, somos do Senhor e Ele não nos abandonará. Saber o que a palavra de Deus diz, e então estaremos para sempre com o Senhor. Aonde não interessa, eu vou estar com o Senhor. Uma vez eu vi um pregador dizer que existem planetas que Deus criou no universo só para receber os salvos. Não tem nada disso na Bíblia. Mas se existir isso, eu não quero nem saber que planeta é esse. Vou fazer igual Felipe quando conta as histórias para Bento e inventa o nome de um planeta. Planeta Xabababa. Não importa, eu quero estar com Jesus. Pode ser em Xabababa, Xababu, não importa, eu quero estar com Jesus. A Bíblia chama esse lugar de céu, mansão celestial, casa do Pai, seio do Pai Abraão. Eu não estou preocupado com o nome, nem com a localização geográfica no universo, nesta dimensão ou em outra dimensão. Eu não preciso entender esses detalhes, eu preciso apenas me apegar à verdade. Eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, e Satanás não vai roubar de mim esta alegria, esta certeza, esta convicção que me move nesta terra. O homem incrédulo, o homem que não tem fé, ele duvida. Ele questiona, e não satisfeito em duvidar e questionar, ele tenta implantar na sua mente, principalmente aos mais jovens, que Deus não existe. É um famoso escritor americano, que morreu recentemente, que botou um livro que entrou para o hall dos best-sellers, quer dizer, os mais vendidos. O nome do livro? Deus, um delírio. Ele disse que a crença na existência de Deus é um delírio, uma loucura plena. Vendeu igual a água o livro dele, no mundo todo. Aqui no Brasil mesmo vendeu bastante. E muitas pessoas compraram dizendo, não, eu estou comprando para ver qual é o pensamento dele. Eu vou gastar meu dinheiro, vou perder meu tempo para ler a obra de um indivíduo que está querendo implantar semente do diabo na minha mente. Não perca seu tempo, nem gaste seu dinheiro, que isso não vai te acrescentar nada. Compre obras como A Cegueira Espiritual da Igreja, que ouvi dizer que é um livro bom. Dê de presente para os seus amigos. Vi dizer que o escritor é um homem de Deus. Compre livros assim. Não estou fazendo merchan para ninguém, ele não me pagou nada, tá? Mas eu ouvi dizer que é um livro bom. Compre coisas que edificam. Qual é a base bíblica para isso? Irmãos, a palavra de Deus tem base bíblica para tudo. Em Filipenses o apóstolo Paulo diz, tudo que é bom, Filipenses 4, tudo que é justo, tudo que é perfeito, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso. Em Provérbios está escrito, como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então diga, a salvação está à disposição dos que creem. Eu creio e pela fé tomo posse da minha salvação. Estão construindo um prédio muito bonito lá em Petrolina. Eu vi uma placa que já está à venda. Quando a pessoa compra um prédio que ainda não está pronto, diz que comprou onde? Na planta. Foi o caso de Anailda quando casou com o Júnior. Comprou na planta. Depois foi melhorando. Não está bom ainda não, mas está melhor. Então comprar na planta. É como se você comprasse na planta. Você não viu o prédio, mas você tem certeza que ali tem um prédio. Ora, se eu sou capaz de comprar um prédio na planta, comprar um imóvel na planta, uma casa. Eu comprei a minha casa pela Caixa, mas eu acertei com o rapaz antes de comprar na planta. Ela só tinha o terreno. Nilza todo santo dia ia lá, orava, abençoava, chegava no lugar que ia ser o quarto, orava pelo quarto, no lugar que ia para a cozinha. E ela não estava errada não, mas mulher gosta dessa coisa, né? Foi maravilhoso quando a casa ficou pronta e nós entramos. Saímos ungindo a casa toda. Que era um sonho que estava se tornando realidade. Já está quase paga, graças a Deus. Não importa se a sua casa é grande ou pequena, é sua casa. É presente de Deus para você. Não importa se é num bairro, entre aspas, nobre, ou num bairro que não é tão nobre. O bairro é nobre porque um nobre mora ali, você. Essa foi... Vê agora, viu? Vê agora. O meu bairro é nobre porque eu moro lá.
E todo crente tem dentro de si o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo traz a nobreza de Deus dentro de si. O que torna um bairro nobre é quem mora lá, e você mora lá. Ah, mas o meu bairro tem muita violência. Então Deus te plantou ali para orar pelo fim da violência. Você é a semente da promessa de que aquele lugar que era chamado terra de morte vai ser terra de vida. Aquele lugar que era terra de miséria vai ser terra de prosperidade. Almolonga é uma cidade que existe na Nicarágua, se eu não me engano, Guatemala. Pobre de Marredeci, terreno seco, esturricado. O povo passando fome, morrendo literalmente de fome. O povo indo embora, fugindo da cidade, até do país, atravessando fronteira, indo para o México e Estados Unidos. 3 pastores da cidade, de denominações diferentes, que não eram muito amigos, vendo a miséria, perdendo ovelhas, indo embora, se reuniram e disseram: meus irmãos, a palavra de Deus diz que quando a coisa não está boa, a gente tem que orar. Vamos esquecer as diferenças e vamos começar a orar. Os 3 pastores começaram a orar. Naquele lugar não chovia há muito tempo, de repente começou a chover. A terra daquele lugar era considerada infértil. De repente eles estavam tirando batatas gigantes, cenouras gigantes, abóboras gigantes, e hoje é um dos lugares mais prósperos daquele país. E tudo começou com a oração. Medellín, Colômbia, era o lugar onde tinha o maior tráfico de cocaína do mundo. Lá morava o famoso traficante, o mais perigoso que já existiu, Pablo Escobar, que virou até minissérie. O cartel de Medellín era temido no mundo todo, mandava matar. Derrubaram um avião, porque dentro do avião estava uma candidata à presidência do país que ameaçou destruir o cartel de Medellín. Cartel quer dizer o ajuntamento de vários que trabalham numa área específica. No caso, os traficantes se uniram e formaram uma união entre eles. Um protegia o outro. Era o cartel de Medellín. Eles abasteciam países como os Estados Unidos e a Europa e até o Brasil com a sua droga. Então os pastores de Medellín resolveram se reunir e começar a orar. E hoje Medellín é uma cidade modelo para a América do Sul. É uma cidade próspera. O cartel de Medellín não existe mais e a prosperidade de Deus chegou naquele lugar. E é um dos lugares na América do Sul onde mais se converte gente, porque eles creram na promessa da salvação. E o que é a promessa da salvação? É a certeza de que aquilo é uma realidade que está prometida pelo Pai e que eu vou me apossar dela. Então, por que na cabeça? Porque na cabeça que estão as ideias, é na cabeça que estão as convicções. E a minha convicção é que eu sou salvo, eu não serei. No mundo espiritual eu já sou salvo, eu sou do Senhor e serei do Senhor para sempre. O apóstolo Pedro diz na sua epístola: lembremos que somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Peregrino é alguém que está de passagem, forasteiro é alguém que não é do lugar. Então Pedro nos lembra que nós não somos mais terráqueos. Não somos terráqueos, somos aliens. Porque não pertencemos mais a esse planeta, estamos de passagem por ele. Nós pertencemos a um outro lugar. E como esse corpo não serve para lá, só serve para a terra, estamos temporariamente usando esse corpo. E se já tivermos mortos, a essência nossa, que é o nosso espírito, vai ressuscitar para um novo corpo. E se estivermos vivos, este corpo será transmutado, quer dizer, transformado em um outro tipo de corpo. É promessa do Senhor. E então, disse Jesus em Mateus 24, 2 estarão no campo, um será tomado para a salvação e o outro será deixado. 2 estarão deitados numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão caminhando juntos, um será tomado, outro será deixado. Uma multidão pode estar reunida num lugar, um será tomado. E os outros não serão deixados. Porque Jesus Cristo vem buscar os que creem na salvação, os que têm convicção na salvação. Isso tem que guardar a nossa mente, tem que ser trazido à memória. Jeremias diz: trago à memória aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos que o receberam, eu, você e milhões, Ele deu a vida eterna. Então diga: o capacete da salvação protege a minha mente dos pensamentos que visam destruir a minha fé. Amém?
o cinturão da verdade. Cingindo os lombos com o cinturão da verdade. Tem a ver com os meus valores morais. Com aquilo que me envolve. O meu padrão moral vai ser determinado por aquilo que me envolve. Por aquilo que me rodeia, que me cerca. Por aquilo ao que eu estou preso. Era o cinturão que mantinha a roupa presa, amarrada, firme. Ele está dizendo que o que me mantém amarrado ao Senhor e firme são os meus valores morais, que também podem ser chamados de valores espirituais. O apóstolo Paulo foi preso porque expulsou o demônio de uma mulher possuída por espírito de adivinhação. Ele e Silas foram surrados em Filipos, mas eles não voltaram atrás. Eles não renunciaram à sua convicção de que tinham feito a coisa certa. Pois quem conhece a verdade está preso a ela para sempre. Você pode repetir isso? Então, como ele tinha uma convicção de que ele fez a coisa certa, ao expulsar o espírito de adivinhação daquela mulher, ele não se importou quando as pessoas que ganhavam dinheiro com aquela mulher, ou com outras pessoas possuídas iguais a ela, ele não se preocupou com acusações que hoje seria chamado de intolerância religiosa. Ele não se preocupou com essas coisas. Ele simplesmente foi lá e fez a coisa certa, porque ele era envolvido pela pureza da verdade. Nós crentes somos desafiados o tempo todo a fazermos escolhas. Escolhas morais. Escolhas espirituais. Escolhas de postura, de atitude. Escolhas de posicionamento que nós podemos ou não tomar em relação a determinadas circunstâncias. Alguém chega para você, você trabalha numa repartição pública, e tem um documento lá que você não tem direito de receber, porque você precisa pagar uma multa muito alta. E alguém chega para você e diz, olha, a multa é de 100 mil, está aqui 10 mil, é seu. Assina tudo aí que está ok e me libera. Você é movido por valores morais que se manifestam em algo grande assim, mas também se manifestam naquele supermercado, em que a moça do caixa foi te dar o troco, e ela acabou te devolvendo o dinheiro e mais o troco. Aconteceu comigo. Eu dei um valor à mulher, 50 reais, ela me devolveu os 50, e o equivalente ao troco. Eu disse, moça, a senhora deve estar estressada e nervosa. Aí ela me olhou e disse assim, por que você está dizendo isso? Eu disse, calma, moça, a senhora me devolveu o dinheiro que eu lhe dei. Ela foi rude comigo, mas eu não fui rude com ela. Porque eu e você, que temos o temor do Senhor no coração, somos movidos por valores morais. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não está no mundo do jeitinho, no mundo de quem quer levar vantagem, no mundo de quem se dá bem. Os valores morais é o que te distinguem, porque você é luz do mundo. Você resplandece nas trevas pelo seu testemunho, testemunho de vida. Você resplandece na terra sendo sal da terra. Você dá gosto, dá sabor ao que é insípido, ao que não tem gosto. Você é diferente, porque dentro de você está o Espírito Santo. Cingir os lombos com a verdade deveria ser o que deveria mover todo crente nas suas relações sociais, nas suas relações familiares, nas suas relações acadêmicas, em tudo que o crente fizer, ele deveria fazer o que é moralmente correto à luz da palavra, ainda que com prejuízo próprio. Diga, ainda que com prejuízo próprio. Paulo preferiu ser surrado, acorrentado, levado para o fundo do calabouço, do que negar a sua fé. E a recompensa veio. Diga comigo, a recompensa vem na vida dos que se movem pela verdade. Quando ele está amarrado lá embaixo do calabouço, vem um terremoto, rompe as prisões dele, rompe a de quem estava em volta, o carcereiro ia se matar, ele não deixou o carcereiro se matar, gritou, estamos aqui, ninguém escapou, todo mundo com medo, não fugiu. O carcereiro foi, contou os presos, estava todo mundo lá, ele ficou assustado, olhou para Paulo e ele estava ouvindo, gente, o que Paulo estava cantando e pregando para os outros presos. Tem gente que está ouvindo você falar, está ouvindo você testemunhar com a sua vida e você não está percebendo.
porque a sua verdade vai resplandecer como a luz em meio às trevas. Porque a verdade não é sua, é a verdade do Senhor que está em sua vida. E ele se aproxima de Paulo e diz assim: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha só, a bênção não vai ser só sua, a bênção vai ser da sua família inteira. Quando você anda em verdade, você abençoa quem está ao seu alcance. Porque a unção da verdade, ela transborda em bênçãos. Diga, transborda em bênçãos sobre você. Mardoqueu, livro de Esther, tio de Esther, viu 2 homens tramando o assassinato do rei. Ele sabia que ele era escravo numa terra estrangeira. Ele sabia que aquele rei estava escravizando o povo judeu. Ele poderia dizer: tomara que matem mesmo esse infeliz. É como se você que votou em Bolsonaro soubesse que alguém vai matar Lula e você dissesse: tomara que matem. Isso não é atitude de crente. Não é atitude de crente. Mas eu já vi crente na internet profetizar a morte de A, B e C. Isso é antibíblico, irmãos. Isso é antibíblico. Desejar a morte do seu próximo por vingança, por raiva, por diferença ideológica, isso é antibíblico. Mas aí o que aconteceu? Mardoqueu soube que estavam tramando contra a vida do rei que estava escravizando o seu povo. Ele correu e mandou avisar o rei. O rei foi lá, desbaratou a conspiração, o golpe de Estado, porque iam matá-lo para tomar o trono. E quem foi que fez isso? Um tal de Mardoqueu que mandou avisar. Botaram nos anais, nos registros históricos, o nome de Mardoqueu como o homem que impediu o rei de ser assassinado. Qual foi a recompensa de Mardoqueu? Diga, nenhuma. Diga. Tem vezes na sua vida que por defender a verdade, por andar na verdade, por ter a postura de um homem que vive a verdade, você vai ser largado na beira do caminho. Você vai ser abandonado porque não é o cara do jeitinho. Vai ser abandonado porque não é corrupto. Vai ser abandonado porque não é bandido. Vai ser abandonado porque não aceita a mentira, mas ama e se deleita com a verdade. E a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 13 que o verdadeiro amor se regozija com a verdade. Não ama a mentira, porque o pai da mentira vocês sabem quem é. Passou um tempo, Deus deu o livramento aos judeus através de Esther, e perto do fim do livro acontece uma coisa interessante. O vice-ministro lá daquela terra, o homem que era o mais poderoso depois do rei, ele odiava Mardoqueu. Ele tinha inveja de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era inteligente, era amado, admirado, elogiado. Ele invejava. Tem gente que vai invejar você pelo que você é aqui na terra. Mas não se preocupe, o ódio que essa pessoa sente não é dela, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades, forças espirituais da maldade que atuam na vida dessas pessoas. Você tem que orar pela libertação delas. Um belo dia o rei teve uma insônia. O rei não sabia que Amã mandou fazer uma forca e ia mandar matar Mardoqueu. Está no livro de Esther. Mardoqueu ia morrer. O diabo arma laços de morte contra você e contra qualquer crente que quer viver a verdade, porque ele odeia a verdade. Mas quem anda na verdade é honrado pelo Pai da justiça, o Pai da eternidade. Não tenha medo. Diga ao irmão do seu lado, não tenha medo. Diga, não tenha medo. O rei teve insônia, acordou. Traga aí os anais, as crônicas, os registros históricos para eu ler, para ver se o sono chega. E começou a folhear as páginas aleatoriamente e ler. De repente, Abigail, minha amiga, os olhos do rei se batem nessa história de tempos atrás. E ele lê a história, ele diz, espera aí, esse homem salvou minha vida. Mandou chamar o seu assessor e disse, vem cá.
Esse homem salvou minha vida. Foi sim, majestade. Ele desbaratou a conspiração para me matar. Foi sim, majestade. Eu recompensei esse homem de alguma forma? Não, majestade, o senhor não deu nada a ele. O senhor não fez nada por ele. Vai ter vezes na sua vida que você vai andar pela verdade, vai fazer o que é certo, vai honrar a verdade e ninguém vai lhe honrar. Não se desespere não, aquele que vai te recompensar está vendo. E a semeadura vai ter colheita, porque o que o homem semear, isso também colherá. Se você semeou honra, a honra virá. O que aconteceu? O rei disse, chame Amã. Amã era o braço direito dele, o poderoso, o que ia mandar matar Mardoqueu. Disse, Amã, me diga uma coisa. Eu estou querendo honrar um homem muito importante. Um homem que eu devo favor. Um homem que precisa que esse reino todo saiba que depois de mim ele é hoje o homem mais importante para mim. Como eu devo honrar? Amã, na sua arrogância, disse, ele está falando de mim. Eu sou o cara importante, sou o braço direito dele, ele quer me honrar. E naquele tempo, o rei entrava na cidade, em algumas culturas, montado num jumentinho. Lembra que Jesus entrou montado num jumentinho? Ele disse, esse homem deveria entrar na cidade montado no jumento. O homem mais importante acima dele, que no caso seria o rei, deve ir puxando este jumento e anunciar para a cidade toda o quanto ele é honrado, o quanto ele é justo, o quanto ele é maravilhoso e mostrar que ele é o melhor dos homens. Ele disse, você tem certeza que é assim que deve ser? Não tem outra homenagem melhor, majestade. Então amanhã você vai arranjar um jumento. Você vai pegar Mardoqueu, vai colocar sobre o jumento e você vai sair pelas ruas fazendo tudo isso. E sabe aquela corda que ele preparou para Mardoqueu? Ele morreu enforcado no lugar de Mardoqueu. A forca que o diabo armou para você, quem vai cair nela é ele mesmo. Porque aquele que anda na verdade é protegido pela unção da verdade. Ame a verdade. Se cometer um erro, confesse a Deus o seu pecado. Primeira carta de João 2, versículo 1, diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Amar a verdade não significa que você de vez em quando não vai errar, mas significa que ao errar você está pronto a se arrepender e buscar a purificação do Senhor. Aquele que ama a verdade, além de ter uma postura moral, ele é puro. Mas ele não é puro porque ele é perfeito, ele é puro porque quando ele erra por acidente, ele confessa a Deus o seu pecado e ele é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Diga comigo, postura espiritual faz toda a diferença. Ame a verdade, mas não fica só aí. O apóstolo Paulo disse que além do cinturão da verdade, deve colocar a couraça da justiça. A couraça da justiça. A couraça da justiça, ela reveste para que o inimigo, quando vier com o seu ataque, ele não possa nos destroçar. O apóstolo Pedro foi preso, está no livro de Atos, porque pregava a verdade. Na prisão, o apóstolo Pedro foi surrado. Sabe o que foi que Pedro sentiu? Eu vejo o crente hoje em dia, que quando passa por uma tribulação pequena, por um probleminha que seja, ele questiona até se Deus o ama. Tem crente que quando passa por uma dificuldade, seja ela financeira, de saúde, de relacionamento, já quer desviar, já quer sair da igreja. Pedro foi surrado por pregar a palavra. E quando Pedro foi solto, sabe qual foi o sentimento que Pedro teve? A Bíblia diz que ele saiu feliz e honrado por ser considerado digno de sofrer por amor a Cristo. Quando você é achincalhado, xingado, zombado, acusado injustamente de coisas que você não fez, você tem que ter a certeza de que o Deus que você serve é fiel e justo. Primeiro, para te proteger. Segundo, para te honrar. Diga, o meu Deus é um Deus de fidelidade
e de justiça. Quantas injustiças você acha que já sofreu na vida? Quantas vezes você achou que acusaram você injustamente porque você é crente? Para te prejudicar. E veio dentro de você um sentimento que ninguém aqui tem o direito de julgar, que é o sentimento da revolta. Você é humano. Eu vou dizer uma coisa, eu já senti revolta. Eu tive uma época, alguns aqui vão lembrar disso, que eu fui acusado de heresia. Eu fui chamado na rádio Juazeiro de herege. Quem lembra disso? Por causa da visão celular. Todo santo dia, de segunda a sexta, eu era acusado na rádio e piadas eram feitas com meu nome. Ataques foram feitos, a ponto do radialista Geraldo José encontrar comigo e perguntar se eu não queria ir no programa dele e dar uma resposta. E eu disse a ele, que encontrei com ele no supermercado nesse dia, eu disse, eu não vou, porque o Deus que eu sirvo é a minha resposta. Diga, Deus é a resposta para a minha justiça. O Senhor é a tua justiça. A Bíblia diz no Salmo 37 que Ele fará resplandecer o seu direito como o sol ao meio-dia. O sol do meio-dia nada esconde dele. Deus está dizendo que a justiça dele vai se estabelecer para que você seja honrado. Um dia eu fui tomado de ira. Olha para mim, por favor. Sabe o que é ira? É um sentimento de raiva que dá vontade de você ir para cima do outro. Diga misericórdia. Pastor, pastor, humano. Sabe Pedro? Puxou a espada para cortar o pescoço de Malco. Quando Malco viu a espada, desviou o pescoço, arrancou a orelha fora. Jesus foi lá e curou. E disse, quem vive pela espada morrerá. A justiça de Deus se estabelecerá sobre a sua vida, não tenha medo. A Bíblia diz, deixa a ira, abandone o furor. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ele fará a sua justiça. Mas é duro na hora que a gente é injustiçado, atacado de modo injusto e covarde, caluniado. É difícil aguentar. Mas diga comigo, não é impossível. Você ser acusado sem ter feito? Estava em casa, morava na quadra A, no Castelo Branco. A casa tinha andar, tinha o primeiro andar, um quartinho que eu transformei num quartinho de som, de computador e tal. Estou lá no computador, um desktop, sentado na escrivaninha, digitando. E eu botei um versículo e achei outro. E uma voz dentro de mim disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os homens. Estava sozinho no quarto. A voz disse mais a mim, e eu não sou esquizofrênico. Pelo menos eu acho que não. Disse, quero que você fique em silêncio, até que eu te mande falar de novo. Eu vou cuidar de tudo. 31 dias, pastor Teobaldo ficou sem falar uma palavra. O que foi esse vice aí? Quem lembra disso? 31 dias. Agora, os meus irmãos de igreja não me ajudaram não, viu? Porque ficavam um monte de irmãos me tentando. Puxando conversa, perguntando coisas. Foram perguntar a Nilza, aí pastora, nem nos momentos mais íntimos, não fala nada. Que falta de respeito. Mas não falava não. 31 dias sem falar. Acreditem, o que eu vou dizer é verdade. Não vou dar nome às pessoas porque eu não quero expor ninguém. Alguns pastores falavam mal de mim no púlpito. Teve um que dedicou um sermão para falar mal de 3 pastores por causa da visão celular. Ele falou mal de Kenaide, falou mal de pastor Antônio e de mim. Os hereges que trouxeram a visão celular para Juazeiro. E hoje ninguém sabe onde anda esse pastor. Mas nós estamos aqui. Então eu entreguei ao Senhor a minha ira, porque a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Sentir a ira é uma coisa, se deixar dominar por ela é outra.
Você vai sentir ira, porque você é humano. Transforme a sua ira em indignação. Eu vi um homem maltratando um idoso na rua e eu fui até ele. E eu perguntei a ele se ele não tinha medo de ser preso. Eu sei que eu corri o risco de levar um tiro, de levar uma facada, de levar um murro. Mas eu fiz o certo. Você vê uma pessoa maltratando uma criança, maltratando uma mulher, um idoso, uma pessoa mais forte espancando uma pessoa mais nova, eu vou cair fora. Você nunca leu a parábola do samaritano, não? Omissão também é pecado. E nós somos chamados para sermos os amantes da justiça e não os covardes da injustiça. Pois, irmãos, eu estava toda tarde lá. Gracinha era minha secretária. Gracinha deve lembrar. Cadê Gracinha? Você era secretária. Ficava lá sozinho às vezes, não era, Gracinha? Eu e Deus. Deus mandou as pessoas irem a mim. Um pastor que hoje mora em outro estado, ele andava falando mal de mim. Acabava comigo. Ele passou de carro. Eu estava era um mezanino, né? Era o primeiro andar. Tipo a sala dos meninos da mídia aí. Ele subiu, ele chegou na porta, bateu, viu meu carro parado. Ele foi até lá e disse, Teobaldo. Aí eu abri a portinha, e disse, queria falar com você. Aí eu abri e disse assim, rapaz, você não vai falar nada não? Aí eu peguei um pedacinho de papel, o bolso era cheio de papel e de caneta. Não posso falar, estou em um voto. Ele, rapaz, eu ouvi falar, e deu risada e disse assim, que negócio é esse, rapaz? Eu disse, entre eu e Deus. Quando eu falei entre eu e Deus, eu senti que o semblante dele mudou, ele foi zombar de mim. Tem gente que zomba de quem tem fé. Não zombe da fé dos outros. Cada pessoa tem a sua maneira de expressar a sua fé, e quem faz a obra na vida dos outros é o Espírito Santo, não é você não. Ele disse, eu posso falar com você? Eu quero que você me escute. Ele mudou o semblante, ele subiu comigo, e ele disse, eu quero lhe pedir perdão. E tudo que ele falou de mim, irmãos, ele pediu perdão, ele foi lá para zombar, ele terminou me pedindo perdão. Eu virei a tela do computador para ele e digitei, está perdoado em nome de Jesus. Somos lavados pelo mesmo sangue do mesmo Cristo, do mesmo Cordeiro. Ele me abraçou e disse, você é mesmo homem de Deus. E ele se tornou um grande amigo meu até o dia que ele foi embora de Juazeiro. Está em outro estado hoje, é meu amigo até hoje. A justiça de Deus, ainda que ela não venha na sua existência terrena, você será honrado na glória eterna. Porque a Bíblia diz em Mateus, da boca do próprio Jesus, Mateus 24, que naquele dia ele dirá, vinde benditos do meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí a justiça de Deus vai se estabelecer, porque muitos que zombaram de você vão dizer assim, e eu, Senhor, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que vos está preparado desde a eternidade. Mas em teu nome profetizamos, não é isso que está na palavra? Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome falamos até em línguas. E ele dirá o quê? Não vos, diga comigo, atitudes falam mais do que palavras. O verdadeiro cristianismo não se manifesta em palavras, ele se manifesta em atitudes de amor. Se você é incapaz de perdoar o seu próximo, se você alimenta rancor contra o seu próximo, se você é um murmurador contumaz, continuamente um murmurador, se você só sabe abrir a boca para falar mal do seu irmão, para apontar defeitos, então você ainda não nasceu de novo. Vou repetir, você ainda não nasceu de novo. Porque a Bíblia te convida a orar, ou então ir ao irmão e o confrontar em amor pela palavra. Lá em Tiago está escrito que quando você convence o irmão do pecado, você cobre uma multidão de pecados e livra uma alma da condenação eterna. Então, quando você é uma pessoa revestida pela couraça da justiça, você tem a convicção de que você está protegido e guardado em Deus, não importa quanta força o inimigo tenha contra você, maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Diga amém. Glória a Deus. Mas tem mais, não para aí não. Ele diz que você tem que calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A Bíblia diz que são abençoados e benditos os pés
dos que proclamam a palavra, o evangelho, dos que anunciam coisas boas. Aonde a planta do seu pé toca, irmão, o lugar é santo, porque um santo pisou ali. Você tem que entender que você é homem de paz. Você foi chamado para acolher as pessoas e trazê-las para Cristo. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 42 até o 48. No ensino do monte, chamado de Sermão do Monte, Jesus chama a atenção para a necessidade de sermos diferentes. Ele diz: ouviste o que foi dito. Olha só, ouviste o que foi dito. Você vai amar, eu estou botando com as palavras mais simples possíveis, quem te ama. Você vai orar por quem ora por ti. Você vai abençoar quem te abençoa. Eu, porém, vos digo, olha só a ousadia de Jesus. Você é um homem, uma mulher, que onde você caminha, você anuncia a paz. Diga: eu sou um portador da glória de Deus. Aonde eu chego, a glória de Deus chega junto comigo. Eu mostrei hoje a dois pastores. Chamei eles, pastor Moacir, pastor Edivaldo e pastora Nádia, foram minhas testemunhas. Recebi uma mensagem de uma pessoa não crente, de Petrolina. Uma pessoa que eu conheci outro dia. Ele e a esposa vão começar um empreendimento. E ele disse: eu, meu sócio e minha esposa, queríamos convidar o senhor para tomar um café conosco. Queríamos que o senhor nos ungisse, que o senhor orasse por nós. Eu fui educado num colégio batista, então ele já tem a semente da palavra. E eu sei a importância da oração. E eu não quero começar esse negócio sem que um pastor ore por mim. E eu escolhi o senhor. E eu perguntei: por que eu? Ele disse: porque no dia que eu te conheci, o Senhor passou para mim uma paz tão grande que eu sentia a presença de Deus na sua vida. E isso, Senhor, é para a tua honra e tua glória. As pessoas que você convive, elas precisam ver a glória de Deus na sua vida. Elas precisam ver que você calça o evangelho da paz. E Jesus entendeu isso e ele disse: eu porém vos digo, você vai abençoar quem te amaldiçoa. Diga: misericórdia, Senhor. Você vai interceder por quem está planejando o teu mal. Oh, misericórdia, meu Deus. Me muda, Senhor. Não é? Se alguém pedir a túnica, entregue também a capa. Se bater numa face, ofereça a outra. Vá além das expectativas. Isso é o resumo do que Jesus está ensinando. Diga: meu Deus, misericórdia. Você precisa aprender a se emocionar e exclamar quando a palavra é pregada, seja por quem for. Diga assim: meu Deus. Eu preguei numa igreja que tinha uma irmã que só reagia assim. Eu falava as coisas e ela dizia: meu Deus, como que diz, eu nunca ouvi isso, misericórdia. Porque ela se impressionava com as palavras que eram ditas. E eu fiquei feliz de ver que tem gente assim ainda. Deveríamos ser todos assim. Quando Deus usa um vaso aqui na frente, seja homem ou mulher, pastor, obreiro, uma criança que seja, e que uma verdade é dita, deveríamos sentir o impacto daquela palavra. Mas parece que estamos ficando com a mente cauterizada. Digo: o sangue de Cristo tem poder. Muitos são insensíveis à palavra, ouvem a palavra. A palavra de Deus tem que impactar a nossa vida, promover mudanças. Mudança de atitude, mudança de comportamento, metanoia, arrependimento completo. Então, quando você entra num lugar, você está levando Deus dentro de você. Lembra como eu falei na abertura, quando eu comecei? A glória de Deus chegou, porque você chegou. Mas quando você é crente e chega num lugar e as pessoas olham para você e dizem: misericórdia, olha quem chegou. Misericórdia. Eu fui num lugar fazer um serviço pela prefeitura. Pediram que eu fosse fazer esse serviço, eu fui. Prestei esse serviço. Quando eu terminei, uma pessoa perguntou a mim: o senhor é da igreja de tal pessoa? Eu disse: não, a pessoa é da igreja tal, eu sou da igreja tal. Aquela pessoa não é crente não, viu? Porque veio aqui fazer um trabalho com a gente aqui,
veio prestar um serviço aqui e se comportou assim, assim e assim. Eu fiquei com vergonha. Porque o comportamento daquela pessoa naquele ambiente, nos dias em que esteve ali, não foi de crente. Você é crente, não é só no templo, não é só perto de quem ele conhece, não é só perto dos irmãos da igreja. Você é crente todo o tempo, em todo lugar. A glória de Deus precisa ser vista através da sua vida. Você tem que saber que onde a planta do teu pé tocar, a santidade de Deus chegou junto, a glória de Deus chegou junto. Você é portador da glória, é portador da presença de Deus, e ela tem que ser transportada aos lugares aonde Deus te transporta. Eu gosto muito de citar o exemplo do grande profeta Eliseu, que passava todo dia e a mulher observava, e ela disse ao marido: vamos fazer um quartinho para aquele homem. Eu tenho observado aquele homem e eu bem sei que ele é um homem de Deus. As pessoas nos observam na escola, nos observam no trabalho, quando fazemos negócios com elas, quando atendemos alguém em algum lugar, até o modo quando nos comportamos quando algo ruim acontece. Eu lembro que anos atrás eu estava na ponte, o carro que estava na frente deu uma freada brusca, até hoje eu não sei porquê, aí o carro que vinha logo atrás dele bateu nele. O que vinha atrás era de um dos secretários de Júlio Lócio, freou em cima, não bateu, mas eu bati no fundo do carro dele. Mas quem se arrebentou fui eu, porque o carro dele tinha aquele reboque. Mas eu desci, ele desceu também, e ele desceu assim com a mão na cabeça, aí ele olhou, aí eu disse: não se preocupe, se teve prejuízo eu assumo. Ele disse: não, o seu carro é que se arrebentou, mas se tivesse, ia pagar. Eu: tranquilo. Teve alguma coisa? Não, vai com Deus. Aí quando eu fui contar para minha esposa, ela disse: tu devia estar dirigindo muito em cima, não é? A verdade, irmãos, é que nós somos surpreendidos o dia todo com situações que nos desafiam a termos postura de homens e mulheres que são transportadores da glória de Deus. Onde você entra, os seus pés têm que ser os pés que levam a paz. Os seus pés têm seus pés que levam a esperança. Os seus pés têm que ser os pés que levam a vida. A mensagem que está em você tem que transbordar através das suas atitudes e não só das suas palavras. Tem pessoas que falam bonito, com voz impostada, falam de Deus de uma maneira maravilhosa, falam igual uma torneira aberta, não para de jorrar palavras, mas quando você observa a vida dessas pessoas, não está de acordo com o que elas falam. Então você precisa entender que mais do que falar, você precisa viver o Evangelho, porque a planta do teu pé é significado de posse, e a terra que você planta o pé, ela é tua, para ser conquistada para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Amém. Mas a gente precisa também de uma defesa especial, porque o inimigo vem contra nós com toda a força. Ele joga dardos diversos, dardos do desânimo, dardos da tristeza, dardos da depressão, dardos do sentimento de rejeição, de abandono, de solidão. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem: eu me sinto tão só dentro da igreja. E eu gosto de contar aquela história do prisioneiro que estava na China, preso numa cela, e ele sabia o código Morse, aquele que bate, e do outro lado estava um ateu, preso também. E aí o ateu botou: é um inferno estar sozinho nessa cela. E o crente respondeu: é um céu estar com Jesus nessa cela. Quem não crê, chama Deus de amigo imaginário, porque não crê, não teve uma experiência espiritual, sua alma não tem conexão espiritual com o Senhor, porque ele se recusa a crer, ele só concebe o mundo na concepção da racionalidade, do entendimento lógico, mental. Ele não libera a propulsão espiritual que está dentro dele, a força espiritual que Deus já colocou dentro dele, que é a essência do que ele é. Ele nega-se a viver uma experiência com Deus. Mas quando ele se encontra com alguém que é blindado, o exemplo desse que é blindado muda a vida das pessoas. Paulo disse que o escudo da fé é para nos proteger dos dardos inflamados do maligno, os ataques do diabo que vem contra a nossa emoção,
os ataques do diabo que vêm contra a nossa mente, os ataques do diabo que vêm contra os nossos relacionamentos, é a nossa fé que nos protege, porque Paulo tinha vivido essa experiência. O escritor dos Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Fé é o que nos move, fé é o que nos leva a ter convicção. Fé é o que nos mantém na rota, na certeza de que no final o alvo que é Cristo será alcançado. Fé é o que nos faz enxergar uma realidade de destruição, de ruína, de fracasso, de desesperança e ainda continuar crendo que a realidade pode e vai mudar pelo poder de Deus. Fé é olhar para a sua própria vida, que talvez não esteja hoje como você gostaria, para os seus relacionamentos, que talvez estejam danificados de alguma forma, para os seus sentimentos, que talvez estejam afetados e destruídos, para a sua estrutura emocional, que talvez esteja abalada na sua essência, para a sua condição financeira, que pode ser de ruína, fracasso, cheio de dívidas, para qualquer aspecto de alguma maneira que afeta você e que parece que vai dar tudo errado e que não tem jeito. É olhar para tudo isso e crer, o meu Deus, eu bem sei que Ele tudo pode. Como disse Jó 42, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos jamais serão frustrados. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai mudar a minha sorte. José entra no Egito, vendido como escravo, vai depois ser acusado de tentativa de estupro, é traído e humilhado na prisão, mas no tempo de Deus, Deus o exaltou no Egito porque ele tinha fé. O homem que tem fé, ele se move por nobreza, ele se move por princípio, ele é movido por esperança, ele é movido por convicção e ninguém o abala. Por isso, Daniel, homem de fé, o mais poderoso do império depois do imperador, foi traído por os que o invejavam e foi jogado para ser devorado pelos leões famintos. E os leões viraram gatinhos, não comeram o corpo de Daniel. Por isso Sidraque, Misaque e Abdenego, Azarias, Ananias e Misael, eram os nomes judaicos deles. Foram jogados na fornalha de fogo, mas o fogo não os queimou porque eram homens de fé. Mas vocês pensam que homens de fé não morrem, não? O escritor dos Hebreus diz no capítulo 11 que alguns foram queimados vivos, outros foram mortos na espada e alguns foram até cerrados ao meio, porque criam em Cristo. Negue Jesus, não nego. Aí amarrava o cara e cerrava o cara. Amarrava numa estaca, jogava óleo e tocava fogo. Eram enforcados, crucificados, mortos na espada ou na lança, ou flechadas, ou jogados para animais ferozes devorarem, mas não negaram a sua fé, porque criam que uma maior esperança estava por vir sobre eles. O escudo da fé, ele nos protege no que eu falei primeiro da salvação, porque nos mantém firmes na rota. E a rota é que o nosso destino final é a glória eterna com Cristo Jesus. O escudo da fé impede que nos abalemos a ponto de desistir. Impede que nos abalemos a ponto de desistir. Escrevendo a sua epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Mas hoje, a geração de hoje é a geração fast food, comida rápida. A geração que não tem paciência para ouvir uma mensagem, mas tem paciência para ficar na internet falando besteira durante horas. Não tem interesse em participar de uma conferência para aprender sobre a palavra de Deus, mas faz maratona de 2, 3, 4 dias para assistir uma série que não vai acrescentar nada à sua vida. Assistir a série não é pecado, mas colocar isso como algo mais importante na sua vida é pecado. Eu gosto de série, às vezes assisto, mas isso não é a coisa mais importante.
Mas tem gente que se programa todo para assistir a partida do seu time. Tem gente que junta dinheiro para pegar participar de uma caravana para ir em Salvador, ver o Bahia perder do Fluminense. Tem gente de Juazeiro que foi para Salvador e postou aqui que estava revoltado, que no dia que foi, o Bahia perdeu. Eu digo que foi por isso. Tem gente que junta dinheiro para ir para São Paulo, ver o Vitória ganhar do Palmeiras de 2-0. Mas ninguém foi para Cuiabá, porque é muito longe, que Vitória ganhou também. O que eu estou tentando dizer em tom de brincadeira, em tom jocoso, é que aquilo que nos é precioso, aquilo que nos é importante, a gente não mede esforços. Concordam comigo? Quando um rapaz está namorando uma moça e está apaixonado por ela, ele mora, vamos imaginar aqui, ele mora no Mandacaru e ela mora no loteamento Recife, em Petrolina, vamos botar lugar de... Ele vai arranjar uma estratégia, nem que ele vá comprar um frango e um desodorante, mas ele vai arranjar uma estratégia. Ele vai dar um jeito de chegar perto da moça, porque ele está gostando dela. Quando queremos muito alguma coisa, nos empenhamos. O escudo da fé é para nos manter firmes e inabaláveis quando vier o dia mau. O inimigo vem com carga total. Disse o diabo a Jó: matei seus filhos. Deixei roubar teus rebanhos. Queimei tuas plantações. Tirei tua saúde. Mas em nada disso Jó blasfemou contra o Senhor, porque ele era um homem de fé. O que você perdeu, o que tiraram de você, é legítimo que você sinta dor, mas não é legítimo que você culpe Deus ou que você se paralise na fé por causa disso, porque tudo que foi tirado de você foi Deus quem te deu. Então Jó entendeu isso e disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor pelo tempo que eu tive. Paulo disse: sei, aprendi a viver com falta e com fartura. Mas tem crente que quando está com fartura, não lembra de Deus. E quando tem falta, reclama de Deus. Mas uma pessoa que é movida pela fé, ela não vive por vistas e nem por circunstâncias. Ela é firmada na verdade. Diga: misericórdia, Senhor. Então, sentir dor e tristeza, sentir que a sua fé de alguma forma foi abalada, não é prova de que você não é crente. Mas se deixar dominar por isso, aí sim eu questiono a sua fé. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como humanos, temos o direito de questionar. João Batista foi preso. E disseram: Herodes mandou cortar sua cabeça. Então ele mandou chamar os discípulos e disse: vão a Jesus e perguntem se é ele mesmo o Cristo. Ele entra em crise, porque ele fica sabendo que vai morrer, gente. A cabeça dele vai ser cortada fora. Isso não quer dizer que ele deixou de ser crente. Ele entrou num momento de crise. Viver um momento de crise é humano e deve ser olhado com compaixão e com amor. Deve ter acolhimento, deve ter gente perto para apoiar, para orar junto, para dizer: valente, homem de Deus, mulher de Deus, esse momento vai passar, Deus vai lhe dar força. Como é bom ter alguém assim por perto. Mas se deixar dominar e fazer disso um hábito, um costume, aí significa que você foi dominado por isso. E Deus não quer isso na sua vida. O escudo da fé é para nos proteger quando o inimigo tentar nos encurralar e nos paralisar. Paralisar para que não avancemos, para que não evoluamos, para que não cresçamos naquilo que Deus planejou para nós. Mas por fim, ele fala de uma arma de ataque. Ele fala da espada do Espírito. A espada é a arma de ataque, olhem para cá, é a arma de ataque e é a arma de defesa. O outro espadachim vem contra você e você bloqueia o ataque dele com a sua espada. Mas você também com a sua espada desfere golpes contra ele. Então quem luta a espada sabe. Alguém aqui já lutou espada? Não, né? Ninguém. Dizem que é muito bom para o corpo, né? A esgrima. Isso se chama esgrima. Lutar com espada é esgrima, o esporte. O bom esgrimista, o bom manejador de espada, ele tem que saber se defender do ataque, ele tem que saber desferir o ataque.
A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ouviu bem o que eu disse? Ela é a espada de quem? Não é do crente, não. É do Espírito. Então o que você tem que fazer? Deixa o Espírito se apossar de você. Deixa o Espírito assumir o controle de você. Deixa o Espírito tomar conta de tudo e diga: vem, doce Espírito, toma conta de mim e maneja a tua palavra por meio da minha boca, por meio da minha vida, por meio das minhas ações, e faz com que golpes sejam desferidos contra o inimigo e que ações de defesa sejam erguidas para mim, para as pessoas que eu amo, que estão sob a minha influência, para a minha igreja. Deus está te chamando a ser um guerreiro. Hoje é dia de ceia. Comer do pão, beber do cálice e lembrar que Ele vive. Ele vive. Ele é a palavra que se fez carne. Ele é a palavra viva de Deus. E Ele vive em mim. Sim, Ele vive naqueles que creem nele. Ele vive naqueles que o confessaram. Portanto, Ele que é a palavra, Ele está em mim. E o Espírito vai usar essa palavra que está em mim para jorrar a sabedoria de Deus, não a sua, mas a de Deus na vida dos outros. Então, quando o crente se deixa usar pelo Espírito, quantas mensagens você já ouviu? Cientistas dizem que tudo que a gente ouve está armazenado no HD do nosso cérebro, não é verdade? E o que é que Jesus diz na sua palavra? Que quando você for levado a situações de exposição, de julgamento, de constrangimento, o Espírito Santo vos fará o quê? Lembrar qual a palavra a ser dita. Tudo que você ouviu está guardado. Você não lembra, mas o Espírito Santo tem acesso. Ele vai no arquivo certo e pim! Ele puxa aquela palavra, você diz: eu nem sabia que isso estava na minha mente. Estava, porque o pastor Teobaldo pregou, falou disso, você ouviu e esqueceu, mas estava guardado. O Espírito Santo te fez lembrar. Quantos sermões você já ouviu na vida? Quantos estudos bíblicos você já participou? Quantas mensagens você já escutou pelo rádio ou por uma gravação? Quantos livros você já leu? Quantos versículos da Bíblia você já leu ou ouviu? Está tudo guardado aí. Mas quando você se enche do Espírito, pela intimidade com Deus, e se deixa usar por Ele, então essa palavra que está armazenada, o Espírito vai usar. Sabe por que eu fiz esse barulho? Porque Espírito quer dizer vento. Pneuma, Hagios, Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha para mim, estou terminando. Deus vai te levar a lugares e a pessoas que você nem sonha. Eu não posso dar detalhes onde foi que Deus me levou hoje. No momento certo eu vou dizer. Eu só levei pastor Moacir, pastora Nádia e pastor Edivaldo. Deus me levou a um lugar onde outros queriam estar. Eu fui levar minha mãe para uma consulta outro dia. Um médico ia passando, parou, voltou para falar comigo. Pastor Teobaldo, como vai? Esse homem só me viu uma vez, porque me levaram na casa dele quando eu era pré-candidato a prefeito em 2019. Ele lembrou. Apareça. Não esqueço da nossa conversa, gostei muito do senhor. E eu disse: vou ganhar esse homem para Jesus. Peguei logo o WhatsApp dele, fico mandando mensagem para ele, porque o papel do crente aqui na terra é glorificar o nome de Deus e pregar a sua palavra. A tempo e fora de tempo. Saiba que os lugares onde Deus te leva, os lugares onde Deus te coloca, é para que a palavra dele seja pregada, para que o evangelho seja exaltado, para que o nome de Cristo alcance vidas e as transforme pelo seu poder. Igreja, acorda. Esta é a palavra de Deus que pode transformar o mundo. A política ajuda através de leis e de ações. A economia ajuda melhorando o poder aquisitivo das pessoas. A educação ajuda ampliando o conhecimento e a concepção de quem você é e dos direitos.
A saúde ajuda a fazer com que você viva um pouco mais e com qualidade de vida. Eu poderia citar outras áreas do conhecimento humano e a importância de cada uma delas. Todas são importantes, mas nenhuma delas te leva à vida eterna. Aqui está a palavra que pode te levar à vida eterna. A palavra de Deus é fonte de vida abundante, de vida eterna. Revista-se da armadura de Deus e lute com a palavra de Deus para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.